uma participação especial, claro, nosso diretor Jurandir Rodrigues e a Bia que vai fazer as perguntas. Oi, gente, sou a Ana Beatriz, aluna do Padre Juca. E estamos aqui hoje com o nosso diretor Jurandir. Gostaria de fazer algumas perguntas. Tá? Tudo bem? Pode começar. Quantos trabalhos você já publicou? São 5 trabalhos. Eu publiquei em 2010, 2011, logo em seguida, eu tinha material pronto de contos e poesia. Aí eu publiquei em 2010 um livro chamado Acontecência, em 2011 Lápis de Texturas. Depois eu publiquei um livro de fábulas, outro de pedagogia. E os 2 últimos livros que eu publiquei, também poesia, chamado Sons e Dissonâncias, e o mais recente foi no final de 2020, que é um livro de contos. Eu escrevo desde adolescente, desde criança, acho que até antes um pouco de começar a saber ler, escrever, eu já criava umas histórias. E meu sonho sempre foi escrever. Você tem, nos seus livros, assim, você tem um trecho do seu livro favorito, ou algum que você goste mais? Não, acho que eu não tenho nenhum livro favorito. Acho que é mais ou menos assim. Geralmente o último livro que vocês escreveram, você tem uma relação com ele. No início, se puxa, será que eu deveria ter começado? Será que eu não pronto? E uma relação assim, de gostar mais. Mas de modo geral não tem nada assim. Eu acho que tem coisas que eu não sei se reescreveria num livro de pedagogia. Porque poesia, contos, literatura, arte, tem várias tentações que você está lendo. Agora, não sei se eu acredito em tudo que eu escrevi sobre pedagogia. Acho que boa parte, se eu tivesse que fazer uma edição desse livro, reler e escrever, acho que eu acrescentaria alguma coisa do que eu aprendi nesses 4 anos como diretor do Padre Juca e de repente acrescentaria outros e tiraria também. E quanto tempo você gasta escrevendo os seus livros? Poucas vezes eu sentei para escrever assim, vou pegar e escrever esse livro, dar conta dele. Geralmente assim, eu escrevo poemas esparsos, contos esparsos, depois eu vou juntando tudo e lanço. Geralmente eu demoro para ter poemas suficientes ou contos suficientes para montar um livro, 1 ano e meio, 2 anos. Porque assim, não que eu escreva apenas o que está no livro. Nesses 2 anos que eu escrevi, por exemplo, para lançar esse livro, teve muito poema que eu achei que não valia a pena ser publicado. Eu descarto. Então muitas vezes você descarta, você revê. E contos também, você começa a escrever e vê que não vai dar em nada, não é o que você pensava. Tem uma teoria interessante de escritores mais antigos, que não usavam computador, ou usavam máquina de escrever, que eles falam assim, o conto sempre tem que ficar na gaveta. Porque um dia você deixa na gaveta, um dia você vai reler, você vai descobrir que não era tudo aquilo que você queria, ou você, parte do que você escreveu, você descarta. Ou se depois de ter ficado na gaveta, ter a sua releitura, vale a pena, não, isso vale a pena. Porque quando você lê pela segunda vez que você escreve, se você achar que vale a pena, porque você está lendo com outros olhos. Porque quando você escreve, isso vale até para os alunos, na produção de texto, na redação. Porque, por exemplo, não dá para você descartar o que está na cabeça. Se você pensar assim, puxa vida, vou escrever isso, não, isso não dá. Aí você tem outra ideia e descarta essa ideia. Não faça isso. Uma dica de professor de redação de português. Tudo que vier à cabeça sobre o assunto que foi pedido, escreva. Tudo. Depois que você vai cortando, alinhavando, não, isso aqui não vale, aí você joga para cá, joga para lá, tira uma palavra, acrescenta uma ideia. Depois que você colocou tudo que veio à sua cabeça, quando você vai ler com outros olhos, parece que outra pessoa está lendo, aí você vai ver erros que você não viu na hora que você escreveu. Então esse é o olhar da gaveta, né? Deixar o conto escondidinho, o texto escondidinho e reler depois. E às vezes você pensa, puxa, eu não acredito que eu cometi esse erro, ou que
essa ideia é boba que para mim na hora é genial. E muita leitura, né? Porque eu vejo que tem muita gente que gosta de escrever, mas lê muito pouco. E acha que está fazendo algo novo e está repetindo o mesmo de sempre. Então, muita leitura para você fazer algo original. Teria algum autor assim que você se inspira na hora de escrever também seus livros, ou que você gosta bastante? Tem vários, né? Por exemplo, é difícil falar, né? Nossa, no espírito do autor, você vai ler meu conto e vai achar que eu estou falando que eu escrevo tal como ele. E eu não escrevo tal como ele porque é muito difícil. Mas meus contos são muito curtos, gosto da concisão. E os meus poemas também. Então eu gosto, na área da prosa, gosto muito do Machado de Assis. E acho a concisão dele me chama a atenção. E na poesia eu gosto muito do Manuel Bandeira. Tem uma ternura dele, uma simplicidade aparente, que você acha muito simples, mas quando você lê outra vez, você encontra algo, uma coisa filosófica por trás que eu curto bastante. Então, se eu tivesse que elencar dois autores, é difícil você escolher dois. Mas agora, nesse momento, pode ser que amanhã eu fale outros. Eu colocaria Machado de Assis e Manuel Bandeira. Mas eu também sou muito inspirado em música popular brasileira. Tem muita poesia minha que conversa muito com letras de música. Então, eu gosto muito de Caetano Veloso e outros letristas da música popular brasileira que dizem que são muito bons poetas. Qual livro seu que foi mais vendido, assim? O primeiro livro, no dia do lançamento, foi o que vendeu mais, porque era novidade, né? O Jurandir, meu amigo, lançou o livro, aí todo mundo vai. Aí no segundo já, o Jurandir, né? Terceiro. É nesse sentido. E, na verdade, eu escrevo o livro por uma necessidade minha, própria, eu não vivo disso, pelo contrário, né? Acabo até investindo mais, eu vivo de... Quando alguém pergunta o que você é, eu sou professor, diretor de escola, e escrevo. Porque para falar que você é escritor, você tem que viver disso. Eu escrevo, mas não vivo disso. Às vezes eu encomendo livros quando vai acabando e pago no meu bolso e dou os meus livros. O que importa para mim é que as pessoas leiam. Porque eu não sei que uma grande editora descubra que ele começa a vender muito, ou alguém faça uma adaptação de um conto para o cinema, que acontece com alguns autores. Difícil, no Brasil é difícil, né? Você pensar que Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto eram funcionários públicos, trabalhavam das 8 da manhã às 5 horas da tarde dentro do escritório, e eram poetas que eram, e não viviam praticamente do que escreviam. Achar que eu vou viver é muita pretensão. Se o senhor pudesse escolher assim, você preferia ser escritor ou diretor? Os dois. Acho que sempre educador. Eu acho que a educação para mim passa na frente. A educação me salvou. Salvou por conta da literatura, porque eu sou de... Minha mãe era analfabeta. Meu pai semi-analfabeto, então não tinha contato com o livro em casa. Então foi a escola que indicou livro, que eu lembro do primeiro livro que eu li, que a partir de nunca mais gostava de ler, e a partir de não, né? Acho que eu quero escrever também. Então a educação, para mim, é fantástico. Estar aqui entre vocês me entrevistando, para mim, já estou famoso pra caramba, para mim já é agora. E acabou as perguntas, não tem mais? Gente, então foi isso. Eu quero agradecer muito o Jurandir por ter aceitado essa proposta. Quero agradecer também você. E é isso, gente. Acompanhe a gente para mais, que sempre vai ter mais novidades. Quer falar alguma coisa, Jurandir? Eu agradeço a oportunidade, professores, que a oportunidade de vocês, esse trabalho fantástico de simular profissões, né? Porque a escola é sempre oficina, e daqui que vocês se descobrem. Como eu descobri, o Thiago se descobriu um excelente professor, excelente educador, e aqui vocês se descobrirão. Quem sabe radialistas, youtubers, artistas, a partir daí, professores de português, de inglês, tradutores.
É isso. Eu que agradeço muito. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal.